Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar o Código de Ética do Corretor de Imóveis para entender os preceitos éticos norteadores da classe profissional da corretagem imobiliária, compreender os direitos, os deveres e a função social do corretor imobiliário e reconhecer a sua responsabilidade profissional. Eu sou a professora Karina de Melo Jaimo e vou acompanhar vocês nesta aula do Código de Ética do Corretor de Imóveis. Vamos lá? O Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis estabelece a forma como o corretor de imóveis deve agir perante seus clientes, os conselhos regionais e federais e também a classe profissional dos corretores de imóveis. Então vamos lá, o artigo 1º estabelece assim: este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual deve se conduzir o corretor de imóveis quando no exercício profissional. Como nós já falamos anteriormente, nós temos no Código de Ética uma padronização de deveres a serem observados pelo corretor imobiliário, não apenas com relação aos seus clientes, né? Mas também com relação a toda a classe profissional. Então, nós temos o CRES, né, disciplinando aqui a atuação do corretor de imóveis no nível estadual, e temos também o COFES, o Conselho Federal de Corretores Imobiliários. E os dois irão atuar juntos, regulando essa postura a ser adotada pelo corretor imobiliário, como nós já falamos, não apenas diante dos seus clientes, mas com relação a toda a classe profissional. E intervenientes também em qualquer operação imobiliária, inclusive fixando responsabilidades, não é? Como veremos adiante. No artigo 2º, nós temos o destaque para essa situação de que os deveres do corretor de imóveis compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo e prestígio da sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias. A todo tempo, quando o corretor de imóveis for chamado a participar do conselho, de algum cargo, de alguma função, ele tem que desempenhá-la com total dedicação, né? Ele não pode se esquivar disso. Nós temos aqui, dentro de várias partes do Código de Ética do Corretor de Imóveis, um destaque para que o corretor de imóveis se empenhe a aperfeiçoar as suas técnicas. No artigo 3º, começa o rol das situações em que há um dever fixado ao corretor de imóveis com relação à classe profissional e também com relação aos colegas. Vamos lá, eu vou começar pelo primeiro e vou passando o entendimento a partir da medida em que eu for evoluindo com vocês. O primeiro diz assim: considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. O corretor de imóveis presta um juramento no momento em que ele se inscreve no CRES, né? No sentido de atuar dignamente a todo tempo, em toda operação imobiliária, em toda transação, enfim, que ele for chamado a participar. Neste sentido, temos aqui que não é permitida a prática de atos indignos, atos que comprometam os demais da classe, né? O prestígio gozado pelos corretores. Num segundo momento, o destaque para o prestígio. Prestigiar as entidades de classe contribuindo, sempre que solicitado, para o sucesso de suas iniciativas em proveito da profissão, dos profissionais e da coletividade. Ainda nesse sentido de
o corretor de imóveis, pelo Código de Ética, ter que assumir uma conduta cooperativa, contributiva, não apenas com a classe principalmente, mas com todos os colegas. Não é uma disputa, não é um momento aí de rixas, de brigas. Todo corretor é profissional e vai atuar respeitando o seu cliente, respeitando o seu colega e contribuindo para que os demais também possam colher os frutos do seu trabalho. 3. Manter constante contato com o conselho regional respectivo, procurando aprimorar o trabalho desse órgão. Os conselhos regionais dos corretores de imóveis oferecem cursos que são gratuitos periodicamente e que irão promover aí esse aprimoramento das técnicas de trabalho dos corretores. Zelar pela existência, fins e prestígio dos conselhos federal e regionais, aceitando mandatos, encargos, não é? E por aí vai. 5. Observar os postulados impostos por este código, exercendo seu mistério com dignidade. Nós temos dignidade no exercício desta função enquanto corretores de imóveis. Foi difícil o início da profissão até chegar a um reconhecimento, não é, do corretor de imóveis enquanto profissional, enfim. Antigamente qualquer um poderia ser corretor de imóveis. Hoje se zela, se preza por essa situação. Daí que todos os da classe promovam um prestígio, não é? Promovam uma visão aí de dignidade, de segurança, de confiança, de profissionalismo. 6. Exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as leis. O que seria isso, turma? Exercer a profissão com zelo, com cuidado, né? Discrição, de forma discreta mesmo, sem querer aí causar, chamar atenção. Lealdade, de acordo aí com todos os valores de honestidade, de retidão e também assumindo a conduta que se espera seja assumida eticamente por qualquer colega naquela situação. Defender os direitos, as prerrogativas, né, as possibilidades aí de atuação da nossa classe. Zelar pela própria reputação, olha que bacana, dentro e fora do exercício profissional. Auxiliar para a fiscalização do exercício profissional. Não pode ter pena do colega que, de repente, não tem ainda a inscrição no Conselho Regional de Imóveis. É proibida a atuação. Não dá para emprestar carteira, assinar pelo colega, né? Nesse sentido, tem-se a fiscalização do Conselho Regional, Federal, e nós temos, nesse inciso aqui, o papel, o dever de atuar fiscalizando, auxiliando essa fiscalização, comunicando infrações, se houver ciência de que há, não é? Não se referir de uma forma desairosa, não é? Desrespeitosa aos seus colegas. Relacionar-se com respeito, com solidariedade, para, almejando aí sempre, não é? Que se tenha uma harmonia num ambiente de trabalho saudável, não é? Então, para o fim de que se possa exercer aí a sua profissão, o seu trabalho em paz, de forma prazerosa, harmônica. Colocar-se a par da legislação vigente, difundi-la, a fim de que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. Enfim, nós temos aí um dever de atualização constante,
de aprimoramento constante no exercício das práticas relativas às transações imobiliárias, não é? Então, não dá, ninguém pode, se nenhuma pessoa que não seja o corretor de imóveis tem condições de alegar o desconhecimento da lei para não se guiar por ela, o que dirá da nossa classe? Nós também precisamos conhecer as normas e difundi-las, fazer com que o nosso exercício profissional seja sempre muito bem visto como legítimo, de acordo com o que diz a norma. Inteirar-se de tudo que diz respeito àquela operação antes de realização do negócio, não é? Inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo, primeiro inciso do artigo 4º. Na sequência, o 2 diz assim: apresentar ao oferecer um negócio dados rigorosamente certos, nunca omitindo nenhum detalhe que possa prejudicar o seu cliente, prejudicar a ocorrência aí limpa do negócio, não é? Então, temos aí alguns detalhes, enfim, mas o que foi a intenção do nosso legislador aqui foi que, além de ter uma situação, uma condição de aprimoramento, de aperfeiçoamento na sua prática profissional enquanto corretor imobiliário, você também tem que estudar dia a dia tudo o que envolve os bens imóveis que você estará transacionando, né? Inclusive documentos, né? Para o fim de alertar o seu cliente, terceiros, o que pode vir a ser fundamental no sentido de afastar aquela operação. Recusar a transação que saiba ilegal, injusta ou imoral. Já imaginou trabalhar a venda de um imóvel de alguém que se apresenta como dono e não é? Não é? Comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a ele destinados. O nosso código de ética é muito claro no sentido de que não será aceita nenhuma verba além do comissionamento do corretor imobiliário. Então, se você aceita o recebimento de valores pelo seu cliente, o seu dever é avisá-lo o quanto antes de valores, né? A gente trabalha com documentos, com taxas, enfim, emolumentos, tudo isso tem que informar o cliente. 5. Prestar ao cliente, quando este solicite, contas pormenorizadas ou ainda no momento de conclusão do negócio. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Temos aí, pelo nosso código, né, um dever de estar à frente da condução daquela transação e temos essa competência, dever, função exclusivo de orientar tecnicamente, enquanto profissional que conhece tudo o que precisa ser verificado no momento de uma venda, de uma compra, de uma permuta, de uma locação, o seu cliente e também a outra parte, né? Então, nós temos aí o dever de orientar, mas temos também que deixar que o nosso cliente e os demais envolvidos tenham a possibilidade de opção. Restituir ao cliente os papéis que não mais necessite. Dar recibo de quantias. Já falamos da prestação de contas, é importante também documentar, né? Passar recibo de quantias que o cliente pagou, que lhe entregou, enfim. Contratar por escrito, importantíssimo,
para assegurar aí o seu comissionamento, celebrar aí de fato o contrato que diz respeito à responsabilidade de pagamento da comissão do corretor. Então, contratar por escrito e previamente, se porventura você não receber, você tem como levar esse contrato à execução. Receber somente de uma única parte comissões, compensações pelo mesmo serviço prestado, salvo se, para proceder de modo diverso, tiver havido consentimento de todos os interessados ou for praxe usual na jurisdição. A regra que nós temos é que o pagamento da comissão do corretor imobiliário seja feito por uma das partes envolvidas, não há um fracionamento, não há outra situação, a não ser que esteja previamente estipulado entre os participantes. Então, aí tem-se essa previsão, né? O consentimento de todos os interessados ou algum costume de uma localidade distinta. Artigo 5º estabelece a responsabilidade civil e penal do corretor de imóveis que cause prejuízos, que cause danos na sua condução profissional ao seu cliente. Ainda que ele não haja dolosamente, não é? Já pela necessidade de diligência no seu empenho profissional, ele vai responder tanto civilmente, reparação de danos, quanto penalmente, na forma da lei. No artigo 6º, nós temos as proibições que são feitas ao corretor de imóveis. Eu vou fazer alguns destaques, eu não vou ler todas elas. A primeira, né? Nós somos proibidos de fazer quaisquer tarefas que fujam do nosso perfil, tarefas para as quais não estejamos preparados. No inciso 2º, não é? Nós não podemos ingressar numa imobiliária, criar uma imobiliária, por exemplo, fora das normas para abertura de empresas, de sociedades. No inciso 3º, o famoso overprice, não é permitido ao corretor de imóveis a cobrança de nenhum valor, primeiro, por baixo do pano, né, como se diz, de forma oculta, escondida do seu cliente, em reversão, em benefício próprio. Quarto, é proibido também ao corretor de imóveis enriquecer-se, locupletar-se, ter aí qualquer recebimento de forma ilícita às custas do seu cliente. Quinto, receber comissões fora do que preconiza, do que estabelece a tabela aprovada pelo nosso conselho, não é? Então, qualquer vantagem, qualquer comissão, qualquer valor que seja recebido pelo corretor de imóveis fora do que é comissão, do que estabelece o Código de Ética, é proibido. Angariar clientes, angariar serviços, não é? Que ou tragam um desprestígio para o seu colega, para a sua classe, ou que gerem qualquer dano, qualquer prejuízo à sua classe, ao seu colega. Desviar clientes do colega, não é? O colega tinha uma reunião agendada, marcada no plantão e não chegou a tempo. Vamos tentar segurar esse cliente, aguardar, entrar em contato com o colega, mas não pegar o cliente, não é? Sétimo, deixar de atender às notificações para esclarecimento, a fiscalização ou intimações para instrução de processos. Somos, dia após dia, fiscalizados pelos conselhos, não é? E muitas vezes há adequações, há
situações em que não há um enquadramento perfeito no seu exercício profissional, seja de repente por não ter pago os últimos boletos do Cresce ou algo do gênero. Temos que atender a notificação, temos que prestar algum esclarecimento se formos chamados para tanto. Acumpliciar-se, não é? Para que colegas que ainda não são formados exerçam ilegalmente a atividade e praticar qualquer forma que vocês possam imaginar de concorrência desleal com o seu colega. Não pode. Temos ainda promover qualquer transação contrária ao que estabelece a norma, abandonar aquele negócio que você estava conduzindo desde o início, sem informar o seu cliente, sem dar aí um justo motivo ao seu cliente pela sua ausência a partir de então. Solicitar ou receber qualquer favor em troca de concessões, né? Quando ilícitas, o corretor de imóveis não trabalha por favor e em troca de favores, né? Temos ainda que muitas vezes os nossos órgãos que são regulamentadores da nossa atividade acabam nos chamando para cumprimento de alguma condição, cumprimento de alguma determinação. Temos votações no Cresce, no COFES e por aí vai, elas são obrigatórias. É proibido deixar de cumprir quaisquer determinações quando houver aí um prazo e a determinação para o seu cumprimento. 15. Aceitar a incumbência de transação que esteja entregue a outro corretor de imóveis, sem dar-lhe prévio conhecimento por escrito, né? Se o colega já está trabalhando, o porquê de aceitar qualquer incumbência dessa transação? É o gerente quem determina. Aí tem-se que minimamente informar por escrito o seu colega. Aceitar incumbência de transação sem contratar com o corretor de imóveis com que tenha que colaborar ou substituir, né? É aquele acordo de vontade sempre. A gente não pode aí de forma alguma praticar qualquer ato que possa ser danoso, que possa ser prejudicial ao colega. Então, se for da vontade do colega essa sua colaboração, essa substituição, contratar por escrito, anunciar capciosamente, ardilosamente, né? Tentando naquela publicidade levar o cliente a um erro. Reter em suas mãos negócio quando não tiver probabilidade de realizá-lo. Já viu toda a documentação? Sabe que não é possível a venda daquele imóvel porque ainda não teve baixa de uma hipoteca, por exemplo, não é? Não pode segurar aquela documentação, segurar o imóvel, o negócio nas suas mãos. 19. Utilizar sua posição para obtenção de vantagens pessoais quando no exercício de cargo ou função em órgão ou entidade de classe. Nunca nós poderemos aí fazer uso do nosso cargo para qualquer vantagem ilícita. E aí o que se diz? Receber sinal nos negócios que lhe forem confiados sem que haja escrito, por escrito, expressamente uma autorização para tanto. Artigo 7º fala sobre a competência do Cresce, nosso Conselho Regional, né? Que
varia de estado a estado. Diz assim: compete ao CRECE, em cuja jurisdição se encontrar inscrito corretor de imóveis, a apuração das faltas que cometer contra este código e a aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor. Observem que cada uma dessas faltas, elas são tratadas de forma diferente nos artigos seguintes. Nós temos transgressões éticas de natureza grave, de natureza leve, né? Então, a depender do inciso, haverá aqui uma classificação. No artigo 8º, por exemplo, né? No artigo 9º, nós temos que as regras do Código obrigam todos os inscritos no CRECE, né? E, por fim, nós temos no 10º que as diretorias do Conselho Federal e regionais promoverão a ampla divulgação do Código de Ética. De nada adiantaria termos todo esse padrão de conduta se ninguém tivesse conhecimento. Pessoal, vamos ver agora um vídeo que fala sobre a responsabilidade civil do corretor imobiliário. Eu trouxe para vocês aqui uma entrevista que vai tratar do assunto. Vamos assistir? Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 6 de setembro, são 10 horas da manhã e a gente está aqui junto com você para mais um Cresce Esclarece. O tema de hoje, que é responsabilidade civil do corretor de imóveis. Para falar sobre esse assunto, trouxemos a advogada Renata Duval. Bom dia, Renata, tudo bem? Olá, bom dia, como vai? É um prazer recebê-la aqui. E o assunto é muito importante, né, gente? Responsabilidade civil pode afetar, pode causar prejuízos para você que está trabalhando aí com venda, com locação, enfim. Então, vamos ficar ligado nas informações que vão ser passadas hoje. Para falar sobre isso, Renata, vamos começar explicando com relação ao trabalho do corretor. Normalmente incide a regra de responsabilidade civil subjetiva, né? Que requer a comprovação da culpa do corretor. É isso mesmo? Para a reparação dos danos, ele tem que comprovar que está culpado para ser responsabilizado, né? Sim, a responsabilidade civil do corretor de imóveis, ela tem duas nuances, vamos dizer assim, né? Nós temos aquele corretor que ele é empregado CLT e temos o corretor profissional liberal, autônomo. Então, fica com um pouquinho diferente. Quando o corretor ele é empregado de uma determinada empresa, quem vai responder de forma objetiva é o seu patrão, é a empresa. Lógico que ele tem também a responsabilidade ética, ele tem uma outra responsabilidade que essa empresa sendo acionada pode depois ingressar contra ele pedindo a reparação desses danos. Agora, quanto ao profissional liberal, aquele corretor que trabalha por conta, de fato, ele tem a responsabilidade subjetiva. Né? O que seria isso? Depende da comprovação da culpa. Então, tem que se comprovar que ele agiu de forma negligente, imprudente, ou ele foi imperito no negócio que ele está realizando. Então, tem essa diferenciação. E, para isso, onde é que está essa legislação? Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, lá no Código de Defesa do Consumidor, nós temos o artigo 14 e o CAPT dele, o que é o CAPT? Está lá, 14, o que vem primeiro chama CAPT, né? Para vocês aí que não estão um pouquinho familiarizados. Então, aquilo chama CAPT. Ali tem a regra de que a empresa vai responder de forma objetiva, ou seja, o dono... Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre o Código de Ética do Corretor de Imóveis. Muito obrigada pela companhia, turma. Até mais. Tchau, tchau.